Olá, este é um podcast sobre o filme Vingadores Ultimato, filme norte-americano do ano de 2019 e o último filme que encerra a franquia Vingadores até o momento. O filme teve direção de Anthony Russo e Joy Russo e também teve produção de Kevin Feige. O roteiro do filme foi escrito por Christopher Marcus e Stephen McFeely. O filme, Vingadores Ultimato, teve distribuição da Walt Disney Pictures como produtora principal, obviamente, a Marvel Studios, né? Muita gente estava aguardando esse filme, Vingadores Ultimato, porque além de ser o encerramento da franquia Vingadores, também é a continuação, ou parte 2, do seu antecessor Vingadores Guerra Infinita, que eu já fiz um podcast, depois vão lá dar uma escutada, tá muito bom. E o Ultimato, assim, Vingadores Ultimato era um filme muito aguardado pelos fãs da Marvel, pelos fãs da franquia. Até quem não era fã ficou no aguardo para ver no que ia dar esse rolê, né? E o filme teve muitas críticas positivas, né? Foi um evento, assim, esse filme, na época que ele foi lançado, ele foi considerado um evento, né? E até antes, né? O pessoal estava com muita expectativa, né? E entregou um produto excelente. Os efeitos especiais, visuais estão sensacionais, na mesma qualidade dos outros, né? Continuando aqui com o roteiro, o lançamento do filme Vingadores Ultimato foi no dia 22 de abril de 2019 nos Estados Unidos e chegou aos cinemas brasileiros 3 dias depois, no dia 25 de abril de 2019. O orçamento de Vingadores Ultimato, obviamente, tinha que ser o mais caro de toda a franquia. E o custo total do filme foi de aproximadamente 356 milhões de dólares, com uma bilheteria de 2,8 bilhões de dólares. O filme de maior orçamento da Marvel Studios, o filme de maior orçamento da franquia Vingadores e o filme de maior bilheteria do ano de 2019, ou seja, os fãs da franquia Vingadores e até da Marvel como geral estavam em peso nesse filme. Foi a partir daí que o Martin Scorsese ficou puto da vida, né? Porque o filme dele, irlandês, ia ter que ser exibido pela Netflix e não pela sala de cinema, porque todo mundo só queria saber de super-heróis, ou seja, ele estava com inveja, não do filme de super-herói em si, mas com inveja do fato do filme dele também estar nas telonas, que ele é o diretor das antigas, do tempo que o povo ia no cinema, e não do tempo que agora que o povo assiste na tela do computador. Mas ele acabou tendo que aceitar a proposta da Netflix, mas eu também já expliquei o porquê que a maioria das salas estava passando Vingadores ao invés de irlandês, porque todo mundo queria ver o Vingadores Ultimato, né? E quando você tem um filme que muitas pessoas querem ver e um outro que a minoria quer ver, você vai dar prioridade para o que a maioria quer ver, você quer ganhar dinheiro, né? Então, eles não iam dividir, eles iam botar uma sala para o irlandês e as outras restantes tudo para Vingador, para lotar, para atender a demanda. Eu também já expliquei isso em podcasts anteriores. Eu acho que no podcast do primeiro Vingador que eu fiz, o de 2012, também vão lá dar uma conferida, eu explico isso, essa questão da procura e da demanda, né? Mas enfim, filme com um custo de 356 milhões de dólares, um filme muito caro, mas a compensação valeu a pena, porque a bilheteria de quase 3 bilhões de dólares, ou seja, está no top 10 das maiores bilheterias da história do cinema. A gente não tem nem o que discutir sobre isso, né? Mas enfim, a história, né, basicamente, eu não vou me estender muito, mas para quem já viu ouviu o podcast de Guerra Infinita, sabe que no final das contas, né, eu vou partir do fim do Guerra Infinita. O Thanos, né, ele consegue as 6 joias do infinito e coloca as 6 joias do infinito na sua manopla, ele estala os dedos. Com esse estalar de dedos ele consegue o objetivo dele, né, que é matar metade da humanidade para poder restabelecer um novo reinício, né? É mais ou menos isso que ele quer.
E ele consegue ir para um lugar cheio de paz, tranquilidade, enquanto o povo que sobreviveu sofrendo pelos que sumiram, né? Viraram poeira, viraram pó, né? E aqui o início de Vingadores Ultimato mostra como cada Vingador tá lidando com essa situação, né? Passam-se alguns anos após o que ocorreu, até que a Capitã Marvel ela aparece aqui no filme e ela fala para os Vingadores aonde o Thanos está localizado. E aí todos vão atrás do Thanos, ele está num planeta à parte, né? O Thanos revela que ele destruiu as joias do infinito para ninguém mais usar. E aí o Thor ele acaba decapitando o Thanos, né? Ele corta a cabeça dele, matando ele. Mas aí já é tarde, porque as joias do infinito já era, metade da humanidade já era, enfim. Ele só age no momento de raiva. E aí passa-se mais tempo, todo mundo, cada um vivendo sua vida. O Thor, ele se tornou um obeso desanimado. O Mark Ruffalo, né, que é o Hulk, né? Nosso Hulk, ele meio que virou uma celebridade entre as crianças. Tem até uma cena dele num restaurante lá com outros conhecidos dele lá. Aí tem umas crianças que vão tirar foto com ele. Capitão América tá pra lá e pra cá. A Natasha tá no centro dos Vingadores, lá trabalhando, né? O Tony Stark, ele tá com a esposa dele, que é a Pepper, né? E a essa altura aqui, já no filme, ele tem uma filha pequena, que ele gosta muito. E aí, do nada, no filme, aparece o Homem-Formiga, né? Que ele volta de uma máquina, de uma espécie de... ele meio que volta do futuro, sabe? Tipo, de volta pro futuro. Então, mais ou menos é o que acontece com ele. Ele volta de um outro período de tempo e diz para os Vingadores que eles podem construir uma máquina para poder voltar no tempo e desfazer as coisas que o Thanos fez, tipo, dar um jeito de recuperar as manobras do infinito e desfazer, e com isso destruir o exército do Thanos. O pessoal, a princípio, fica meio assim, mas depois o pessoal acha que é a única alternativa. Vão atrás do Tony Stark, mas o Tony Stark, ele tá na casa dele com a filha dele. Ele fala pro povo que ele não vai correr o risco de perder a única coisa que ele ama, que é a filha dele e a esposa. E que aquela vida que ele está vivendo, apesar de insatisfeito pelo que ocorreu, ainda assim é o pouco de coisa boa que ele tem para a vida dele, ele não quer arriscar isso. Né? O Capitão América, né? O Steve Rogers, ele ainda tenta persuadir o Tony Stark, tipo, você é muito inteligente, tem muita tecnologia, você pode ajudar a gente, vai saber como. E ele fala que não, que ele não quer arriscar tudo, que o pouco que sobrou para ele de felicidade, ele não quer arriscar. Né? Até aí a gente entende ele, tudo bem. Também nesse filme aqui tem um Gavião Arqueiro, né? O Clint Barton, que ele meio que... ele perdeu a família dele, né? Do que o Thanos instalou o dedo, a família dele sumiu, tanto é que a cena inicial de Vingadores Ultimato é ele se divertindo com as filhas, aí do nada a família, todo mundo some, vira poeira, só sobra ele, ou seja, nenhum dos Vingadores morreu do que o Thanos instalou os dedos, vocês perceberam, mas aí outros heróis sumiram, e os outros ficaram, e os 6 Vingadores se mantiveram intactos, né? Mas a coisa vai mudar aqui em Ultimato. E antes de eu continuar dando sequência a esse podcast, já tô logo avisando que tem spoilers, eu sei. Eu já comentei em alguns podcasts que eu respeito a questão dos spoilers e tudo mais, mas até no meu top 10 de melhores cenas já tem muito spoilers principais do filme. Então eu recomendo que antes vocês assistam o filme e depois venham e escute. Inclusive, no título do vídeo, eu já vou até colocar com spoilers, que é para não dar ruim, tá? Já para deixar bem claro, porque o filme tem o quê? Não tem nem 3 anos direito. Então, já vou deixar tudo bem direitinho para não ter confusão, né? A gente tem que avisar que não é um filme muito novo e não tem como evitar os spoilers. Então, é melhor a gente já deixar bem claro que vai ter spoiler, né? Enfim, continuando aqui. Enfim, aí... até que depois, né, eu falei, né, o Gavião Arqueiro, ele se torna um justiceiro, né, que mata os bandidos, depois que ele se revolta que a família sumiu. A Natasha vai atrás dele pra ele se juntar com ele e os outros Vingadores, né, como uma reunião pra poder encontrar uma forma de desfazer o que o Thanos fez, né. Até que depois de muito pensar e refletir, o Tony Stark acaba criando sem querer algo similar a uma máquina do futuro, ou do passado, no caso, né? Uma máquina do tempo, que vai ajudar a concretizar o plano de voltar do tempo,
né? Para poder desfazer tudo que o Thanos fez, óbvio. E aí ele acaba depois indo até a série dos Vingadores, dos Avengers, e aí diz pro Capitão América que ele vai ajudar o pessoal a fazer a máquina do tempo. E ele ainda debocha, assim, o Homem-Formiga tentou algumas vezes entrar na máquina do tempo, ele virou um bebê, não foi? Aí o Capitão América meio que concorda. Porque tem a tentativa, né? O Hulk, como ele é cientista, ele ainda tenta criar algo parecido com isso. Aí o primeiro ele volta um velho, depois ele volta um bebê. Enfim, ele volta cada hora de uma forma diferente. Aí quando ele volta na forma normal, o Homem-Formiga, ele... eu tô todo molhado, não sei se quem fez xixi foi a criança ou o velho. É sensacional essa parte, eu dei risada, não tinha como evitar. Mas enfim, continuando. Aí eles conseguem, com a ajuda do Tony Stark, né, fazer essa volta ao tempo, né? E aí nós revivemos vários acontecimentos ao longo dos filmes anteriores nesse filme, né? Como se esse filme fosse uma espécie de revival dos outros filmes. Mas até aí, tudo bem, né? Mas enfim, vamos agora ao elenco do filme Vingadores Ultimato. No elenco nós temos Robert Downey Jr. como Tony Stark / Homem de Ferro. Também temos o Chris Evans como Steve Rogers / Capitão América. Aqui no Vingadores Ultimato a gente vê que o Homem-Aranha e o Capitão América, porque o Guerra Infinita começou com eles meio brigado, né? E eles estavam brigados. E para vocês entenderem o porquê deles estarem brigados, vocês têm que assistir o Capitão América Guerra Civil, para entender por que em Guerra Infinita o Homem de Ferro e o Capitão América começaram o filme meio brigado, um não querendo falar com o outro. Entendeu? É um filme que complementa o outro. Aí aqui não, devido ao que o Thanos fez, tá todo mundo tão triste, cabisbaixo, que o povo não tem mais nem ânimo para brigar, né? Enfim, aí eles acabam se juntando novamente, ou seja, unindo alianças, para poder desfazer o que o Thanos fez. Desfazer o que o Thanos fez, custa o que custar, né? E vai custar, dessa vez vai custar. Tanto é que durante a batalha final da Guerra Infinita, o filme anterior, o Homem de Ferro pergunta pro Doutor Estranho: quantas chances você vê em que a gente ganha ele? Vê que vê mais de 1 milhão, não sei quantas lá de derrotas, e só vê apenas uma forma de ganhar. E essa única forma de ganhar, o Doutor Estranho, ele viu em Vingadores. Por isso que ele entregou já do tempo pro Thanos, porque ele já tinha visto que depois eles iam dar um jeito de voltar no tempo e ia conseguir desfazer tudo. Mas ele não poderia entregar esse spoiler, né? Falar isso pro Homem de Ferro, porque automaticamente ele teria que anunciar pro Homem de Ferro que ele acabaria perdendo a própria vida, né? Porque é o Tony Stark que salva todo mundo, né? É o Tony Stark que consegue derrotar o Thanos, recuperando as joias do infinito através da sua armadura, e ele estala os dedos e desfaz todo o exército do Thanos e o próprio Thanos, e mantém todo mundo que sumiu vivo, do bem, mas isso custa a própria vida, né? Que aquelas pedras na armadura dele, que é cheia de energia, criaram uma superpotência que acabou que o corpo dele não aguentou e veio a óbito, né? Infelizmente, provavelmente é a última vez que a gente vê o Robert Downey Jr. como Tony Stark, né? Depois desse filme, eu acho que não vamos ver mais não, mas enfim. Continuando aqui no elenco, nós temos o Mark Ruffalo como Bruce Banner / Hulk. Chris Hemsworth como Thor. Aqui a gente vê um Thor mais deprimido, mais triste, né? Ou acima do peso. Isso porque ele fracassou, né? Na questão de recuperar as joias do infinito. Nós temos a Scarlett Johansson como Natasha Romanoff / Viúva Negra. Jeremy Renner como Clint Barton / Gavião Arqueiro. Aqui nós temos já a aparição do ator Paul Rudd como Scott Lang / Homem-Formiga, né? A participação dele nesse filme é assim, muito importante, porque é através do personagem dele que os Vingadores encontram uma forma de desfazer o que o Thanos fez. Temos a Brie Larson como Carol Danvers / Capitã Marvel. Ela tem um próprio filme, né? O Capitã Marvel. Eu ainda não assisti, quem sabe eu assisto depois. E já tem boatos de rolar o Capitão América 2, né? Vamos ver se vai acontecer esse rolê aí. Nós também temos no filme a Karen Gillan como Nebulosa, né? Uma das personagens do filme Guardiões da Galáxia, né?
E ela é irmã da personagem da Zoe Saldana, né? Que é a Gamora. Temos também aqui no elenco o Josh Brolin como Thanos novamente. E o Tom Holland como Peter Parker / Homem-Aranha, né? Inclusive o Homem-Aranha foi um dos que sumiram, né? Em Guerra Infinita, aí voltou aqui em Vingadores Ultimato, né? Tem uma batalha na parte final do Ultimato, depois que o Thanos já descobriu o plano dos... O Thanos ainda ano passado descobriu o plano dos Vingadores, ele pensa, quer dizer que eu vou conseguir recuperar todas as joias do infinito. Só que ele não quer deixar os Vingadores levar a melhor dessa vez. Aí ele junta o exército dele, tudo, para poder conseguir de novo recuperar as joias do infinito. Só que dessa vez ele tá com uma ideia muito pior do que a anterior. Ele fala, vocês que ficaram não conseguiram se esquecer dos que partiram, então agora eu vou fazer diferente. Em vez de eliminar metade da humanidade, eu vou eliminar logo todo mundo, que aí não vai ter ninguém para sentir saudade dos que foram. Olha só como ele é ruim e escroto, né? Vamos dizer assim. E basicamente isso, né? Graças a Deus, dessa vez o plano dele não dá certo, né? Enfim, agora vamos aqui ao meu top 10 de melhores cenas do filme Vingadores Ultimato. Então, vamos lá. Em 10º lugar, eu fico com a cena em que o Thor reencontra sua mãe durante a viagem no tempo com o Rocket, né? Porque do que os Vingadores eles voltam no tempo, eles combinam assim, eles vão se separar, cada um vai para um tempo diferente para poder recuperar a joia, né? E aí o Thor e o Rocket eles ficam encarregados de recuperar uma das joias do infinito, agora não me lembro qual. Mas só sei que enquanto ele entra no palácio lá junto com o Rocket, que faz parte do percurso deles para recuperar a joia. Inclusive, quem acaba pegando a joia é o próprio Rocket, que é um macaquinho, né? Que ele é dublado no idioma original pelo personagem do Bradley Cooper, né? O Thor acaba reencontrando sua mãe, né? E ele quer dizer pra mãe que vai ser naquele dia que ela vai morrer, só que ela não deixa. Parecendo meio que ela já sabe, ela fala assim... Você veio aqui com um propósito, siga adiante o seu propósito inicial. Os dois se reencontram, um momento muito emocionante, mas logo é interrompido pelo Rocket, que tá vindo gritando, dizendo que o exército estava vindo atrás deles. E aí o Thor consegue fugir, né? Um momento muito emocionante. Em 9º lugar, eu fico assim que o Thor mata Thanos ao descobrir que as joias do infinito foram destruídas. Isso é na primeira parte do filme. Quando a Capitã Marvel ela avisa para os Vingadores onde o Thanos se encontra. Tá todo mundo atrás dele. Aí eles acham o Thanos, aí tá vivendo numa cabana, assim, com as roupas tudo rasgadas. Assim, meu Deus, era para isso que ele queria matar meio mundo de gente para viver que nem um mendigo. Mas enfim, acaba que todo mundo invade lá, ele parece estar meio abatido, cansado, não sei. Tanto é que o Thor mata ele com a maior facilidade, né? Enfim, ou seja, o Thanos sucumbiu ao próprio poder, né? Enfim. E acaba morrendo, né? Thanos mata ele, revoltado, e depois ele se exila, vai para uma terra e entra em depressão e fica obeso, enfim, não quer mais saber de nada. Aí o Thor vai pro planeta dele, vamos dizer assim. Tanto é que quando estão juntando todos os Vingadores para poder todo mundo voltar no tempo, vão atrás do Thor, né? E encontram ele numa situação assim simplesmente deprimente, né? Mas ele acaba aceitando depois de muita insistência, né? Enfim. Em 8º lugar, eu fico com a cena em que o Rogers usa a máquina do tempo mais uma vez para colocar as joias do infinito em seus devidos lugares. Ele acaba ficando por lá no passado para viver com a Peggy Carter, né? Que é o interesse romântico dele, né? A namorada dele. Ele não pôde viver uma história de amor com ela no passado por várias coisas que ocorreram. Vocês assistam os 3 filmes do Capitão América, né? Para entender melhor. E até o próprio Vingadores também. Enfim, aí ele acaba que ele vive o romance com a Peggy, depois ele volta do tempo pro tempo em que ele estava, que ele foi lá. Eu vou sair para devolver as pedras do infinito, as joias. Aí o pessoal fica tentando depois trazer ele de volta, não consegue, até que alguém fala assim, olha ali, tem um senhorzinho ali no banco. É o Capitão América já envelhecido, porque ele conseguiu viver, ele ficou no tempo, por isso que ele não estava trazendo ele antes, ficou no tempo e viveu o romance que ele queria com a Peggy Carter, olha só. Tanto é que, enfim,
E tem uma cena dele dançando com ela e tudo mais. É muito bonita essa cena, muita gente gostou, né? Porque depois que acaba a batalha, que a Natasha morre, porque a Natasha morre, ela se sacrifica para se recuperar uma das joias da joia da alma. E o Tony Stark também morre porque ele estalou os dedos e não aguentou a força das pedras, das joias. Não sei porque eu tô falando pedra, joia, pedra, enfim. Aí o Rogers, né, Steve Rogers, tem que depois devolver as pedras pro seu lugar, né, pra manter o ciclo do universo normalizado. E aí ele aproveita esse momento da máquina do tempo pra ir viver com a Peggy, olha só. Em sétimo lugar, eu fico com a cena que o Banner convence a anciã a lhe dar a joia do tempo. E a anciã é uma senhora que tá cuidando da joia do tempo quando o Doutor Estranho tá fazendo outra coisa. E ela não quer dar joia, ela fala, eu tenho que proteger essa joia do tempo. Aí o Banner, né, Bruce Banner, ele revela para ela que eles estão voltando no tempo, ou seja, que ali é o passado, e que vai haver uma batalha e tudo mais, e que na batalha o Doutor Estranho acaba entregando pro Thanos a joia do tempo. E aí ele explica toda a situação para ela, ela acaba dando a joia para ele, né? Ainda bem, né? Porque vai dar mais trabalho. Já não basta o trabalho que eles todos estão dando. Estão tendo. Enfim. Em sexto lugar, eu fico com a cena que o Tony Stark decide ajudar os Vingadores a construir uma máquina do tempo. É que nem eu falei, é quando ele tá ali fazendo algumas coisas, ele acaba, assim, sem nem perceber, construindo um modelo de uma máquina que pode servir para todo mundo voltar no tempo. Aí ele fica pensativo, reflexivo, ele acaba que ele decide ajudar todo mundo, né? Essa parte também é sensacional, né? Em quinto lugar, eu fico com a cena em que o Scott Lang, que é o Homem-Aranha... Não, Homem-Aranha, desculpa. Em quinto lugar, agora eu vou pro meu top 5. Em quinto lugar, eu fico com a cena em que o Scott Lang / Homem-Formiga escapa do reino quântico e revela aos Vingadores que existe uma possibilidade de viagem no tempo. É que nem eu falei, ele aparece ali numa espécie de garagem do nada. Depois ele acaba entrando em contato com os Vingadores, né? Explica toda a situação. O pessoal fica meio incrédulo a princípio, mas depois pensam, a gente não tem nada a perder, né? Já perdemos tantas pessoas. Vamos tentar. Aí entra em contato com o Tony Stark e fala, isso aqui não é o De Volta para o Futuro, não sei o quê. Aí ele debocha, né, da ideia. E aí depois ele volta atrás, que nem eu já falei, né? Aí ele acaba aceitando participar dessa ideia de volta no tempo, né? Enfim, em quarto lugar, eu fico com a cena que o Doutor Estranho teleporta os outros Vingadores que foram restaurados para lutarem contra o exército de Thanos. E quem são os outros Vingadores? São os Vingadores que morreram, tipo o Homem-Aranha, a Wanda, o Visão, enfim, todo mundo. E isso tudo junto com os Guardiões da Galáxia, o Exército dos Magos, a Wakanda, o pessoal de Wakanda, que inclui o Pantera Negra, os Saqueadores e o pessoal de Asgard, que é o planeta lá do Thor, né? Enfim, aí toda essa galera reaparece na batalha já de Ultimato, né? Depois que o Thanos joga um negócio que explode a base dos Vingadores, né? Fica ali ali tudo se transforma numa espécie de campo de guerra, vamos dizer assim, né? E é daí que se dá o início da batalha de Ultimato, né? Enfim, agora vamos ao nosso top 3 melhores cenas do filme Vingadores Ultimato. Em terceiro lugar, eu fico com a cena em que o Thanos descobre o plano dos Vingadores de voltarem ao tempo para resgatar as Joias do Infinito. E como é que ele descobre? Como é que ele descobre esse plano dos Vingadores de voltar no tempo para recuperar as Joias do Infinito e desfazer tudo que ele fez? Até então, ele já está de volta ao passado, 2014, tem a Gamora, a Nebulosa. Ele tenta ler a mente da Nebulosa para saber se ela está traindo ele e como uma forma também da Gamora fazer o que ele quer. E aí, só que essa nebulosa está conectada com a nebulosa do futuro que voltou para o passado. Olha só que rolê louco. E aí ele acaba, como a mente das duas está conectada, ele acaba lendo a mente da outra também. E aí ele entende tudo que aconteceu, daí que ele descobre o plano dos Vingadores. E aí ele decide dar cabo da nebulosa dessa que veio do futuro, dar cabo dela e mandar a que tá atual com ele.
pra junto dos Vingadores, né? Pra poder, tipo, infiltrar ela lá e sabotar todo o plano. Ela consegue sabotar algumas coisas, mas é a partir daí que a situação piora, tanto pro Thanos quanto pros Vingadores, já que acaba colidindo no enfrentamento de ambos os grupos, né? Tanto o grupo dos Vingadores quanto o grupo do Thanos, né? E é sensacional. Em segundo lugar, agora, né? Eu fico com uma das cenas mais tristes desse filme e com a mais triste de todo o universo Marvel. É a cena em que a Natasha Romanoff ela se sacrifica, permitindo que o Barton pegue a joia da alma em Vormir. A Natasha e o Barton vão até Vormir. Aí eles são recebidos pelo guardião de Vormir e ele diz para os dois que a única forma de ter a joia da alma é que haja um sacrifício, que alguém se sacrifique. Lembra do Guerra Infinita que o Thanos jogou a filha dele, a Gamora, do penhasco para poder ter a joia da alma? Então, aqui é o contrário. Eles não estão lá ainda, né? Mas, no caso, o Thanos e a filha dele, porque pelo cronômetro do tempo eles ainda não estão no tempo de ir para lá. Mas a Natasha e o Bert, como voltaram no tempo, se anteciparam e estão lá. Então, aí os dois começam a brigar entre si para ver quem vai morrer, coisa de doido, né? Não, eu morro. Não, você tem uma família. Não, mas você merece viver, não sei o quê. Aí até que os dois ficam lá pendurados num penhasco, ela pede desculpa para ele e ela solta da mão dele e se atira do penhasco rumo ao chão e acaba morrendo. E com isso, depois o Barton tem um corte de cena e o Barton ele meio que acorda acorda meio desperta ali como se ele estivesse numa espécie de lagoa, de rio, né? Igual o Thanos no filme antecessor, e encontra a joia na sua mão, né? Basicamente isso. Uma cena muito triste, né? Para os fãs de Avengers. E agora, em primeiro lugar, para mim a melhor cena do filme, acho que a mais aguardada, o desfecho de todo esse rolê, né? E também eu acho que a cena mais triste é a cena em que o Tony Stark estala os dedos, né? Ele acaba sugando as joias do infinito do próprio Thanos. Ele suga as joias pela energia da armadura dele, só que ninguém percebeu isso. E ele estala os dedos. Quando o Thanos estala os dedos, ele não entende porque não aconteceu nada. Aí ele olha para a manopla, tá vazia. Aí ele olha para frente, tá lá o Homem de Ferro, né? O Tony Stark, com as seis pedrinhas do infinito, a joia do infinito na mão dele, que está conectada com a armadura. Aí ele estala os dedos, né? Ele fala assim, eu sou o Homem de Ferro. Ele estala os dedos, né? E aí o Thanos é desintegrado, né? Ele some, assim como todo o seu exército, né? Todos os heróis que sumiram no outro filme, nesse filme, se mantêm intactos, né? E o Homem de Ferro acaba não aguentando a força que aquele estalar de dedos causou, né? Por causa da força das joias na armadura dele, né? Nele, ele também já tem aquele coração de ferro, né? Por isso que é o Homem de Ferro, né? E aí ele acaba morrendo. E a cena da morte dele é muito triste. Tem o Peter Parker lá, né? Chorando. A mulher do Homem de Ferro, a Pepper Potts, chorando também. Ela dizendo, agora você pode descansar. Ele acaba morrendo, né? Um momento muito triste. Aí depois disso, né? A gente tem a sequência deles vendo um vídeo que o Tony Stark deixou. Eu acho que ele meio que previu que poderia morrer. E aí ele já se adiantou, deixou um vídeo de despedida com uma mensagem muito bonita para a filha dele, né? E aí depois a gente tem o enterro, né, do Homem de Ferro, na verdade, vamos dizer assim, um velório, enterro, enfim, que tem o coração dele ao redor, o coração de ferro ao redor de uma coroa de flores, dizendo, essa é a prova que Tony Stark teve um coração, né, uma coisa assim. É uma sequência muito triste, bonita, né, e basicamente a cena da morte do Homem de Ferro é a melhor do filme, né, porque é a mais emocionante, né. Muito mamãe saiu chorando do cinema e não dá nem para condenar. Mas enfim, agora vamos aqui rapidamente a algumas curiosidades. Para quem não sabe, com um total de 3 horas e 1 minuto, o filme Vingadores Ultimato não é apenas o filme mais longo que foi feito pela Marvel Studios, como também é o filme de super-herói mais longo já lançado nos cinemas, olha só. Para quem não sabe também, o trailer oficial do filme Vingadores Ultimato alcançou o título de primeiro filme em toda a história do YouTube a atingir mais de 1 milhão de curtidas em menos de
4 horas. Não é nem 24 horas, é 4 horas. Além disso, o trailer do filme também recebeu mais de 289 milhões de visualizações com apenas 24 horas após ser publicado, quebrando o recorde anterior do primeiro trailer de Vingadores Guerra Infinita de 2018. O filme Vingadores Ultimato concluiu a história do universo cinematográfico Marvel de Thanos e as Joias do Infinito. Até porque o Thanos sumiu e as Joias do Infinito voltaram para o seu devido lugar, não tinha mais história para contar aí, né? Para quem não sabe, o título Ultimato não foi apenas ouvido em um comentário do Doutor Estranho em Vingadores Guerra Infinita, que é durante aquela batalha lá, mas também foi mencionado em Vingadores Era de Ultron. E nesse filme, no Era de Ultron, o Tony Stark diz que a invasão alienígena do primeiro filme dos Vingadores é o fim do jogo, ou seja, The Endgame, porque Vingadores o Ultimato, no título original, é Endgame, fim do jogo. Aqui ficou só como o Ultimato, né? Eu acho que Endgame tem mais a ver, né? Mas enfim. Para quem não sabe, também a conexão entre Guerra Infinita e Ultimato é tão grande que os dois filmes foram gravados de uma vez só, ainda em 2017. É que nem os 50 Tons Mais Escuros e 50 Tons de Liberdade foram rodados simultaneamente, foram gravados os dois ao mesmo tempo, o Amanhecer Parte 1 e Parte 2 também foram gravados ao mesmo tempo. Então, basicamente aqui, Guerra Infinita e Ultimato foram gravados juntos. Aí lançaram Guerra Infinita em 2018 e Ultimato em 2019, né? Eu também já falei sobre a franquia Crepúsculo e a franquia 50 Tons de Cinza. Vão lá, escuta os podcasts, né? Apesar que aqui, Vingadores dá um pau nas duas franquias juntas, né? A franquia Vingadores dá um pau, dá um pisão com louvor em Crepúsculo e 50 Tons de Cinza, todos os filmes juntos, né? Porque aqui é um filme que conta história, que é um filme que tem efeito, que convence. Crepúsculo é aquela coisa da menina bobinha, o cara lá, não sei o que. 50 Tons de Cinza é uma versão piorada de Crepúsculo, mas enfim, né? Eu já falei sobre esses filmes aí. Vamos continuar aqui com as curiosidades de Vingadores Ultimato. E aqui como a última curiosidade, né, para não me estender muito, para se evitar os spoilers, nem todo mundo recebeu o roteiro completo dos dois filmes, que foi o caso do ator Tom Holland, o intérprete de Homem-Aranha. O ator, ele é muito conhecido por não se controlar e acabar soltando spoilers, sem querer, dos filmes. Por isso, a produção optou por dar a ele um roteiro só com suas falas, ou seja, ele era a Fabiola Hypert dos Vingadores, né? Ele não se aguentava, ele falava mesmo. Mas, enfim, aqui um filme excelente, super recomendo. Os efeitos visuais, sonoros, especiais, estão de show de primeira. Aqui a franquia ela se encerrou com louvor, muito bem, apesar da Natasha e do Tony Stark terem morrido, ainda assim, encerramento impecável, de 0 a 10, dou nota 8, filme muito bom. As atuações também estão muito boas aqui. E é isso aí. Eu fico com este podcast sobre Vingadores, o Ultimato.